que aos quais esta carta é endereçada eram judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo e por causa disso eles estavam debaixo de perseguição, a começar pelos seus próprios patrícios, pelos seus próprios irmãos, porque estes eram judaizantes e eles não queriam de maneira alguma abandonar o judaísmo, nem acreditavam que alguém deveria fazê-lo. O cristianismo no primeiro século era entendido pelos judeus como uma seita, como um desvio da verdade. Eles não reconheceram Cristo como Filho de Deus e eles não reconhecem a proclamação do Evangelho como a proclamação da verdadeira fé em Cristo Jesus e, portanto, todos aqueles que criam em Cristo Jesus, que recebiam a mensagem do Evangelho com simpatia e que seguiam esta mensagem, eram perseguidos por esses judeus. Essa perseguição ia desde a proibição de circulação em determinados locais, como a privação de comprar ou vender alguma coisa. Em alguns casos, muitos eram expulsos de suas casas e de suas cidades. Nesta época, muitos mártires se tornaram conhecidos pela fé cristã. Homens que não abandonaram a fé, judeus que permaneceram fiéis, e por causa disso, muitos deles foram parar em arenas onde eram comidos por feras, por animais ferozes, eram queimados vivos, alguns decapitados, e eles passaram por grande perseguição, e muitos, capacitados por Deus, resistiram firmemente às provações e às perseguições. Entretanto, outros, por sua vez, apostatavam da fé. Para preservar a vida de um filho, a vida da própria família, para continuarem vivos, alguns negavam, blasfemavam, diziam coisas a respeito de Cristo, negavam o senhorio de Cristo publicamente e não conseguiam permanecer firmes. Por causa disso, o autor, o pregador desta carta aos Hebreus, traz uma mensagem de encorajamento para aqueles judeus cristãos, para que eles não abandonassem a fé, para que eles não apostatassem da fé em Cristo Jesus. E o argumento principal dele, vocês já ouviram falando isso várias vezes, é que Cristo e a mensagem do Evangelho são superiores àquela mensagem que estava presente no judaísmo e o próprio judaísmo. E então, desde o começo da carta, ele vai mostrando a superioridade de Cristo. Cristo é superior porque a revelação que ele traz é maior do que a revelação que foi trazida no Antigo Testamento. Esta revelação do Antigo Testamento, que estava dentro do judaísmo, ela deveria ser recebida como aquilo que apontava para Cristo, não como um substituto para Cristo. E então, quando Cristo vem, Cristo dá sentido, dá cor a toda aquela revelação que foi entregue aos judeus, mas eles não entendiam assim. E então o autor ensina-os, então o autor prega estes irmãos hebreus, mostrando para eles que agora veio aquele que é a revelação máxima de Deus para os homens. E então eles deveriam deixar o judaísmo e eles deveriam abraçar o cristianismo. O cristianismo não abre mão do Antigo Testamento, nem o relega a segundo plano, mas o cristianismo entende que toda a Bíblia, e especialmente o Antigo Testamento, apontam para Cristo, porque Cristo revela algo superior àquilo que foi revelado através de Moisés, através dos sacerdotes, dos profetas no Antigo Testamento. Ele mostra também que Jesus é superior aos anjos. Os judeus, especialmente os judaizantes, eles tinham uma crença de que os interlocutores entre Deus e os homens eram os anjos. Então eles acreditavam que foram anjos que entregaram a Moisés a lei lá no Sinai. Eram sempre estes anjos que traziam a mensagem de Deus para o povo. E então no capítulo 2, o autor mostra que Jesus é superior aos anjos. No capítulo 3, ele vai mostrar que Jesus é superior ao próprio Moisés. O capítulo 4 que nós estudamos, Jesus é apresentado como alguém superior a Josué. Por que superior a Josué? Porque Josué conseguiu levar o povo, com a graça de Deus, e os fez entrar na terra prometida, no descanso que Deus tinha preparado para o povo hebreu. Mas Cristo nos leva à eternidade, para o descanso eterno, um descanso superior àquele que Josué conseguiu, com a graça de Deus, conceder ao povo. E então em todos os capítulos ele vai fazendo isso. Especialmente quando nós chegamos aqui no final do capítulo 4, o que o autor vai mostrar é que Jesus também é superior a Arão. Arão é o representante da ordem sacerdotal entre os judeus. Ele é o primeiro sacerdote estabelecido e ele, como chefe
entre os sacerdotes, entre a tribo de Levi, que era a tribo que era responsável no Antigo Testamento pelo culto, pela adoração, pelos sacrifícios a Deus. Ele tinha um papel extremamente importante dentro daquela religião judaica. E então todos os descendentes de Abraão, eles vão se tornar sacerdotes, especialmente sumo sacerdote, que é o grande chefe, é aquele que vai oferecer anualmente, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, um sacrifício de expiação por todo o pecado de todo o povo judeu. E então agora o autor vai mostrar para eles que Cristo é superior ao grande chefe dentro da religião judaica, que é o sumo sacerdócio. Especialmente esta linhagem, que é a linhagem de Arão, é inferior a Cristo. Esse realmente é o grande sumo sacerdote. Então, nesta última parte, já nos preparando para o capítulo 5, o autor introduz esse outro item na sua argumentação, ao falar sobre a superioridade de Cristo. E, portanto, se o sumo sacerdote é aquele que fazia mediação entre os homens e Deus, melhor é ter um sumo sacerdote que seja o superior, porque ele fará a melhor mediação entre nós e Deus. E a tese dele era: se Jesus é um sumo sacerdote superior ao sacerdócio de Arão, eu não posso trocar o sacerdócio de Cristo pelo sacerdócio de Arão, porque isso seria uma tolice. Eu estaria trocando o maior pelo menor. Eu estaria vivendo um retrocesso, eu estaria abandonando o grande avanço promovido por Deus e voltando àquilo que era inferior. Este é o argumento dele, é sempre o argumento dele. Nós vivemos numa época também de apostasia. Embora nós estejamos num país que não nos proíbe de cultuar a Deus, nós vivemos num país, e especialmente numa região do mundo, a região ocidental, onde sutilmente todo tipo de ideia oriunda do cristianismo tem sido combatida publicamente através dos meios de comunicação, através de novas leis que estão sendo promulgadas. E então o que está acontecendo é um grande retrocesso. E muitos cristãos são tentados a abandonar a fé, porque se alega a respeito da fé nos nossos dias que ela sim seria um retrocesso. E uma visão mais ampla do mundo, uma visão mais progressista do mundo, exige que você abra mão de alguns princípios e conceitos oriundos da palavra de Deus que não servem mais. E então nós estamos vivendo uma realidade muito semelhante àquela em que aqueles cristãos eram perseguidos lá. Lá a perseguição vinha através da espada. Aqui a nossa perseguição é sutil, mas é tão danosa quanto aquela lá. Muita gente hoje também tem abandonado a fé por causa das comodidades de circular neste mundo do século 21 sem esbarrar nos conceitos, nas leis, nos modismos, na cultura do nosso tempo. E então o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre isso? O autor aos Hebreus nos dá uma grande orientação no final deste capítulo 4. O nosso texto aqui, esses três versículos, eles estão divididos em três partes simples, que nós vamos ver rapidamente. É primeiramente uma exortação para que se conserve firme a confissão de Cristo Jesus, a nossa confissão da fé em Cristo Jesus. A segunda parte ele vai dizer qual a razão que eu devo conservar firme essa confissão, por que eu devo fazê-la. E a terceira parte é um encorajamento para que nós nos acheguemos diante do trono da graça do Senhor com toda a confiança, porque este é o grande lugar de socorro das nossas vidas. Vejamos isso então nesses três aspectos. Primeiramente, o que o autor faz no versículo 14 é uma exortação a conservar firme a confissão. Veja o versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Esta palavra que está aí traduzida como conservar é uma palavra que tem um sentido literal de agarrar e segurar firmemente. Conservar é a ideia de que você agarra alguma coisa e então você guarda com todas as suas forças isso que você agarrou e não abandona. Então, isso tem tudo a ver com o que o pregador aqui nesta carta está ensinando para aqueles judeus. Ele está dizendo: vocês, irmãos, não podem abandonar a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Esta confissão pública que vocês fizeram, reconhecendo Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, reconhecendo que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, reconhecendo que Jesus é o único Salvador. Esta era a confissão destes irmãos. Qual era a confissão de fé no primeiro século?
A confissão de fé no primeiro século era essa, era declarar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Isso era algo escandaloso para os judeus dentro do judaísmo, porque nos judeus, dentro do judaísmo, quem fazia essa mediação entre Deus e os homens era o sumo sacerdote. Eram os sacerdotes. E agora então professar que Jesus é o único mediador é virar a página completamente. E essa era a confissão deles. A confissão deles era que Jesus era o único e verdadeiro Filho de Deus. Os judeus não receberam Jesus como Filho de Deus. Em todo o ministério de Jesus, especialmente nos 3 anos principais do seu ministério, o grande conflito entre Jesus e os religiosos era que eles não reconheciam a sua divindade. Era que eles debatiam a respeito da sua origem. Eles souberam dele no auge do seu ministério e eles não o receberam como verdadeiro Filho de Deus. Por isso que o Evangelho diz: a todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem filhos de Deus. Porque nem todos receberam. Aliás, os religiosos recusaram-se a crer em Jesus como Filho de Deus. Eles esperavam o Messias, mas eles esperavam o Messias que nascesse dentro de um palácio. Eles esperavam um Messias que iniciasse com todo o seu poder uma guerra contra o domínio dos romanos. Eles esperavam um Messias que viesse libertá-los de um poder político temporal. E não foi isso que Jesus fez. E então eles recusaram terminantemente a crer que Jesus era o grande Salvador. Ao contrário do que Jesus diz a respeito de si mesmo, quando ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele, aqueles homens não acreditavam que Jesus realmente fosse o Salvador, que definitivamente tinha aberto um caminho para que os homens pudessem ser salvos. E então a exortação que o autor está fazendo para aqueles cristãos judeus é: não abandonem a confissão de vocês. Vocês agarraram uma fé, vocês abraçaram uma fé, segure firme essa fé que vocês abraçaram. E essa mensagem, essa exortação é uma exortação muito simples e muito atual, porque a exortação desse texto para nós é a mesma. Vocês receberam graciosamente da parte de Deus uma fé extraordinária. Vocês receberam um privilégio que poucas pessoas neste mundo receberam. Vocês receberam um privilégio que muitas gerações de pessoas que habitaram sobre essa terra nunca ouviram dizer. Muitos séculos se passaram e muitas pessoas nasceram, viveram e morreram sem ouvir uma única palavra a respeito de Cristo. E nós somos privilegiados, porque nós ouvimos, nós aprendemos, Deus nos fez crer, e a mensagem, a exortação é: não abandonem esta fé, conservem firmes a sua fé. Nós vivemos numa época em que a secularização tem tomado conta do Ocidente. O que é secularização? É quando nós, como igreja, deixamos de influenciar o mundo e passamos a ser influenciados pelo mundo. É quando, ao invés dos princípios da nossa fé, que norteiam a nossa vida, passarem a nortear por influência a vida dos outros, os princípios da incredulidade que norteiam a vida dos outros passam a nortear a nossa vida. E então essa exortação é contra a secularização da sociedade. É contra eu, como um cristão, abandonar os primeiros passos, abandonar o primeiro amor, abandonar aquilo que a Bíblia me ensina, para abraçar as fábulas, as mentiras e os enganos que são contados por aí. Todos os dias, nas universidades, nas escolas, no trabalho, dentro de casa, numa roda de amigos, pessoas zombam daquilo que foi proferido por Deus. Zombam daquilo que é criação de Deus, como por exemplo a família. Zombam da própria realidade a respeito da existência de Deus. E dentro das universidades, muitos cristãos são tentados a ficar de boca fechada quando alguém diz zombaria contra Deus, tentados a entrar na brincadeira, tentados a sair daquele lugar fugindo para não compactuar. Mas o fato é que, infelizmente, a grande maioria de nós não tem fugido, não tem resistido, não tem tapado os ouvidos, mas tem participado disso. Vez por outra, nós nos pegamos brincando com as coisas de Deus, com personagens bíblicos. Nós mal nos damos conta quando estamos sendo atacados na nossa fé, nessa sociedade secularizada. Músicas são feitas, filmes são feitos, novelas são feitas, peças de teatro são feitas, revistas são feitas e produzidas,
tão somente para vender aquilo que Deus odeia. E a mensagem do pregador para nós continua sendo essa: conserve firme a confissão que vocês receberam. Deus nos deu o privilégio de crer em Cristo Jesus. E o próprio Senhor Jesus avisou que ia chegar um tempo que os ouvidos não suportariam mais ouvir sobre isso. Que ia chegar um tempo que, se Deus não diminuísse, não abreviasse esse tempo, nem os eleitos seriam salvos. Tamanha a sedução do mundo. E lá no primeiro século, o autor desta carta já está dizendo: conservem, agarrem firmemente essa confissão de vocês. O que vocês têm não é mera casualidade. O que vocês têm não é uma coisa temporária na vida de vocês. O que vocês têm é realmente o maior de todos os tesouros intelectuais e espirituais debaixo deste sol sobre esta terra, que é o conhecimento a respeito de Deus e a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a grande confissão. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único Filho de Deus e o verdadeiro Salvador. Você não pode abandonar isso jamais. E nós também não podemos deixar que este mundo e este século tripudiem sobre a nossa fé e sobre aquilo que cremos. Então tenha coragem. Peça a Deus em intrepidez, como os apóstolos pediram no primeiro século. Lá em Atos capítulo 4 tem uma oração corajosa da igreja, que pedia ao Senhor, debaixo das ameaças que as autoridades judaicas e as autoridades romanas faziam contra a igreja que estava nascendo. Os anciãos reuniram a igreja, junto com Pedro, junto com João, e eles oraram e pediram a Deus que Deus lhes dê intrepidez para continuar pregando a palavra, mesmo que os homens não suportem ouvi-la. E a nossa oração hoje deve ser a mesma. Eu preciso pedir a Deus, nós precisamos que Deus nos dê intrepidez para falar a verdade dentro da sua sala de aula, quando o seu professor diz zombaria contra Deus. Falar a verdade dentro da universidade, quando o seu professor quer convencer outras pessoas de que Deus não existe. Falar a verdade dentro da sua casa, quando algum membro da família se decide levantar ou se rebelar contra Deus. Falar a verdade dentro do seu trabalho, para que o seu lugar de trabalho seja um lugar que honre e exalte o nome de Deus, e não o contrário. E essa é a exortação. Bom, se esta é a exortação, e se este é o assunto, então por que eu tenho que fazer isso? Veja só, o versículo 14 diz: tendo, pois, a Jesus Cristo, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou o céu, conservemos firme a nossa confissão. Então, qual é o motivo pelo qual ele me exorta a permanecer firme, a conservar a minha confissão? Então, vamos lá. Segundo ponto: por que eu devo conservar esta confissão? Por que eu devo defender esta verdade? Por que eu preciso zelar dela? A razão principal é porque Cristo é superior. E o ponto aqui é especialmente no sacerdócio, na representação que ele faz nossa diante de Deus. Ele é um sumo sacerdote superior ao sacerdócio de Arão. Só para a gente entender um pouquinho o que isso significa. Se você voltar na sua Bíblia, você pode ler depois isso. O Senhor estabeleceu como seria a ordem do culto em todo o Antigo Testamento. E quando o povo buscava a Deus, o primeiro ato que esse povo tinha que fazer diante de Deus era exatamente sacrifício por causa dos seus pecados. Os sacrifícios iam desde ofertas que eram feitas individualmente, oferecendo ao Senhor sacrifício para perdão dos meus próprios pecados. Sacrifícios que eram feitos pelo pai da família, pelo patriarca, por toda a sua família. Sacrifícios que eram feitos pelos príncipes, ou seja, que esses príncipes chegavam a essa família de Levi, aos sacerdotes ordenados por Deus, para que eles oferecessem a Deus um sacrifício em nome deles, em nome de suas famílias, em nome de seu principado, em nome da sua tribo. E esse processo representativo, ele terminava com um sumo sacerdote. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, o líder máximo dentro da religião judaica, ele oferecia a Deus um sacrifício por ele mesmo e por todos, para a purificação de pecados. Isso tinha que ser repetido periodicamente, por quê? Porque nenhum desses sacrifícios era suficiente para cobrir todos os pecados dos homens. Eu apenas oferecia sacrifício pelos pecados que eu tinha cometido até aquele momento. E se na saída do tabernáculo, se na saída daquele momento de culto, eu tropeçasse em alguém e ficasse nervoso, eu já estaria na mesma condição que eu estava antes de entrar. E então esse processo era um processo infindável. Mas especialmente o sumo sacerdote, ele entrava num lugar para oferecer esse sacrifício, que é um lugar chamado de Santo dos Santos.
Dentro do Santo dos Santos havia uma arca. E dentro desta arca estavam as tábuas da lei, as segundas, porque a primeira tinham sido quebradas. Mas Deus concede ao povo de Deus, lá no capítulo, a partir do capítulo 35 de Êxodo, Deus concede novas tábuas de lei. E essas tábuas, elas foram, por ordem de Deus, colocadas dentro desta arca. E esta arca foi fechada com uma tampa que é chamada de propiciatório. Essa tampa, você vai encontrar a descrição de como ela deveria ser feita em Êxodo 37, de 1 a 9. Você vai encontrar esta tampa também registrada lá em Levítico capítulo 16. E sobre esta tampa foram confeccionados por artesãos, por ordem de Deus, 2 querubins, com as asas estendidas, um de frente para o outro, sobre aquela tampa que é chamada de propiciatório. E então aquilo ali lacrava, fechava aquela arca que continha a lei de Deus. E então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele primeiramente, ele tomava uma ovelha e ele imolava essa ovelha, e com o sangue dela em suas mãos, com outra mão segurando incenso, ele entrava para dentro deste Santo dos Santos, um lugar separado por um denso véu do restante do tabernáculo, do átrio interior do tabernáculo. E quando ele penetrava lá, ele aspergia sangue sobre aquela tampa do propiciatório, sobre aquela tampa da arca, por causa dos seus pecados. Depois que ele estava purificado dos seus pecados, ele voltava e tomava um segundo animal, imolava e levava o sangue dele e aspergia novamente sobre o propiciatório para o perdão dos pecados do seu povo. Por que eles tinham que fazer isso? Tinham que fazer isso porque a lei que estava dentro da arca exigia que o salário do pecado fosse a morte. A lei determinava que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E não importa que aquela tampa estivesse separando a lei de nós, aquilo realmente não cobria os nossos pecados diante dos olhos de Deus. E então a função de aspergir sangue sobre o propiciatório, a palavra propiciatório também significa pagamento. A intenção era que, através do sangue daqueles animais que eram aspergidos ali, nós fôssemos justificados. Aquele sangue nos cobria diante da lei, para que nós não morrêssemos perante Deus. A ideia é que aquele sangue era símbolo de que alguém pagou a dívida no meu lugar. E então veja que interessante, por que o autor está dizendo que Cristo é o nosso sumo sacerdote? Esse é o motivo pelo qual eu devo conservar a confissão nele. Porque Jesus Cristo foi aquele que ofereceu um sacrifício e definitivamente ele aspergiu sangue sobre o propiciatório. Diferente do sumo sacerdote que tinha que fazer isso por si mesmo, e todo ano, Jesus não tinha que fazer por si, porque ele era um homem sem pecado. O texto vai dizer isso. E diferente do sumo sacerdote que tinha que entrar todo ano, Jesus é o grande sumo sacerdote, porque ele fez isso uma única vez, e não foi com sangue de ovelhas, foi com seu próprio sangue. E então qualquer judeu que lesse isso daqui e ouvisse, claramente perceberia a diferença entre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo. Cristo é a propiciação, é o pagamento dos nossos pecados. Cristo se interpõe com seu próprio sangue entre a lei e nós. E é Ele que nos justifica diante de Deus dessa lei que nós não conseguimos cumprir. E então o argumento é, por que eu devo conservar firme a confissão em Cristo Jesus? Porque Cristo é o único e verdadeiro sumo sacerdote que fez algo absolutamente suficiente e definitivo pela minha vida. Você não é judeu e não conhece nada, talvez você esteja ouvindo sobre isso a primeira vez hoje. Mas não importa de qual seja a sua origem, o fato é que todos nós somos salvos por esse processo. Porque diante de Deus a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, não só o salário do pecado do judeu, o salário do pecado de qualquer um. E não importa quantos sacrifícios de quantos animais você pudesse fazer, nunca seria o suficiente para cobrir os nossos pecados. Mas Cristo, de uma única vez, Ele ofereceu um sacrifício e com o seu sangue, Ele pagou toda a minha dívida diante de Deus. Por que eu não posso abandonar Cristo? Porque Ele é o único sumo sacerdote
que resolveu definitivamente o meu problema. Mas não só isso, veja que há algumas informações interessantes no versículo 14. Quando ele vai falar de Jesus como o grande sumo sacerdote, ele começa usando a palavra Jesus. Se você observar o que ele faz em outros capítulos anteriores, ele sempre faz referência a Jesus como o Cristo. Como Cristo é superior, Cristo é assim, Cristo é assado. Aqui não, aqui ele usa a palavra Jesus, que é o nome humano de Cristo. Esses dois nomes, eles têm significados. Jesus fala da humanidade e Cristo fala da divindade. Jesus é o Filho de homem, Cristo é o Filho de Deus. Esses dois nomes andam juntos exatamente porque Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O nome Jesus é um nome muito comum. Igual o nome João nos nossos dias, José. Jesus, traduzido do hebraico para o grego, era o nome Josué. Este é o nome. O Josué do Antigo Testamento e Jesus, o Filho de Deus, tem exatamente o mesmo nome. É que um está traduzido do hebraico e o outro está traduzido do grego, mas a palavra é a mesma. Então Jesus tinha um nome muito comum. Ele era alguém comum como todos os outros homens. É isso que ele quer mostrar. Nós temos um sumo sacerdote que é, primeiramente, verdadeiramente homem. Ele conhece cada uma das minhas necessidades. Ele conhece a minha humanidade como ninguém mais. Ele sabe exatamente como nós somos. Ele foi tentado nas mesmas coisas que nós somos. Ele sofreu com as mesmas dificuldades que nós sofremos. Com a diferença, ele não cometeu pecado, mas ele sabe exatamente o que vai no seu coração e na sua mente, porque ele foi homem. É isso que ele está dizendo quando ele usa a palavra Jesus. Mas logo na sequência, falando desse nosso sumo sacerdote, ele diz que ele também é o Filho de Deus. Aquilo que os homens não creram no primeiro século, o autor está apelando novamente àqueles ouvintes para que eles creiam. O nosso sumo sacerdote é verdadeiramente homem, mas ele também é verdadeiramente Deus. E isso tem uma informação maravilhosa para mim. Ninguém pode me representar melhor diante de Deus do que ele, porque ele me conhece por ele ser homem. E porque o que ele faz é suficiente por ele ser Deus. Ele conhece as minhas fraquezas, mas ele tem todo o poder de Deus. E então, o que se conclui disso é que ele é o grande sumo sacerdote. E você poderia perguntar, mas me fale aí uma das façanhas do grande sumo sacerdote. Aí o autor diz, tem uma que ninguém mais conseguiu. Nenhum outro sumo sacerdote fez isso. Ele penetrou os céus. O Santo dos Santos, lá no tabernáculo, era um lugar que só poderia ser penetrado, só poderia entrar dentro do Santo dos Santos o sumo sacerdote. E assim mesmo ele usava uma roupa cheia de chocalhos e uma corda amarrada na cintura. Porque caso ele fizesse alguma coisa errada, ou ele entrasse de uma maneira indevida dentro do Santo dos Santos, ele morria. E para saber que ele tinha morrido lá dentro, ninguém podia entrar, porque se entrasse outro, morria também. Então os chocalhos era para que, se caso ele caísse, o barulho dos chocalhos ia dizer que ele morreu. E então pela corda puxavam ele, porque ninguém mais podia entrar lá. Senão seria fulminado pela glória de Deus também. E então no máximo os sumos sacerdotes conseguiam penetrar o Santo dos Santos, passar pelas cortinas e ainda assim, com temor e tremor de morrer. Mas quem é Jesus? Jesus é aquele que não penetrou um véu, ele penetrou os céus. Quando nós pensamos na vida eterna, quando nós pensamos em Deus, nós temos o hábito de olhar para cima. E então nós descobrimos que o firmamento nos separa de Deus. Nós percebemos que por mais que a gente suba e pegue um foguete e atravesse a atmosfera e conheça a estratosfera e conheça o universo e viaje galáxias, nós nunca chegaremos a Deus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, sim, ele penetrou os céus. Sabe aonde Jesus faz intercessão e mediação pela minha vida? Não é aqui dentro de um templo, dentro de uma igreja, não é atrás de um véu, dentro de um tabernáculo. Ele é o mediador e ele faz intercessão pela minha vida diante do trono de Deus. Porque ele, sim, eu posso ter certeza, ele penetrou os céus. Os apóstolos e aproximadamente 500 pessoas o viram ressurreto e o viram ascendendo aos céus.
testemunhas oculares que viram isso. Ele penetrou os céus. E então este autor está dizendo: por que vocês não podem abandonar a fé? Vocês não podem abandonar a fé, porque esta fé que vocês receberam é a verdade. Vocês têm que permanecer nela, porque esta fé é a fé em Cristo Jesus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, o grande sumo sacerdote, que realmente resolve o nosso problema diante de Deus. Diferente de nós, ele foi tentado, mas ele não pecou. Isso lhe dá autoridade, muito maior do que a autoridade que Arão tinha. E então o argumento dele, finalizando, é o argumento de que Jesus é o sumo sacerdote superior a Arão. E então, por causa disso, porque eu tenho uma confissão num Cristo que é o verdadeiro sumo sacerdote, não posso abandonar essa confissão, o que eu devo fazer em face das perseguições, das dificuldades, das incertezas da vida, das tentações? O que eu devo fazer? E então ele termina dizendo, ou fazendo um encorajamento. O versículo 16, ele nos encoraja, ele fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. A palavra importante aqui é confiança. Confiança é sem medo. Busque ao Senhor sem medo, fale com o Senhor sem medo, converse com o Senhor sem medo, descanse no Senhor sem medo. Ah, pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou assim, eu sou assado. O convite da palavra do Senhor é que você creia em Cristo Jesus, você se renda diante dele e você o busque com confiança. Ele é aquele que faz a ponte entre nós e o trono de Deus. Nós estamos estudando em Apocalipse, desde o capítulo 3, do capítulo 4, nós estamos tendo uma visão do trono de Deus através dos olhos, das lentes de João. E o que João nos mostra sobre esse trono, em primeiro lugar, ele diz que este trono é um trono que está circundado por um arco-íris esmeralda. E nós entendemos que o que ele queria dizer com isso é que esse trono é um lugar de aliança. O Deus que se assenta nesse trono é um Deus que faz aliança com os homens. E então, por que eu posso chegar com confiança diante de Deus? Porque Ele tem uma aliança graciosa. Para você que já creu, e para você que ainda não creu e precisa crer em Cristo Jesus. Ele te recebe como você é. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida, e Ele quer te dar uma segurança que nada nessa vida pode dar. Por que eu posso chegar com confiança diante desse trono? Porque o nome já diz, esse trono é o trono da graça. Eu não vou sofrer diante desse trono, porque esse trono não é o trono do merecimento. E é interessante que essa ideia de trono, ela é extraída daquelas cenas de monarquia, onde você tem um grande rei sentado sobre uma cadeira poderosa, um trono elevado, e quando alguém faz alguma coisa errada, trazem essa pessoa diante do rei. E essa pessoa se humilha, reconhece os seus erros, e o rei então estende o seu cetro e declara o perdão, ou concede ajuda, ou concede aquilo que a pessoa está precisando. É esta cena de monarquia que o autor da carta aos Hebreus está invocando na nossa cabeça. Imagine o trono da graça, é o trono onde Deus concede perdão aos homens, é o trono onde diante do Senhor Jesus Cristo intercede pela sua vida, Ele leva o seu nome lá, Ele leva as suas necessidades, e Ele diz ao Pai: eu sei o que eles estão passando, porque eu passei por isso. Por que você não precisa ter medo de falar com o Senhor e de levar suas necessidades diante de Deus? Porque diante do Senhor tem um mediador que diz: eu sei o que eles estão sentindo. Eu conheço a dor deles. E então, deste trono de graça, há uma certeza que de lá saem para a minha vida misericórdia. Misericórdia tem a ver com o passado. Guarde isso. Final do versículo 16: para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Do trono de graça sai, primeiramente, misericórdia. Misericórdia para quê? Misericórdia para resolver os meus problemas do passado, aquilo que já foi feito. Eu preciso que Deus haja comigo com a não justiça. Misericórdia significa não justiça. Ou seja, o que eu mereço de Deus? Eu mereço um ato de punição justa da parte de Deus. Mas com o que Ele me trata?
Ele me dá misericórdia. Ele pega as minhas culpas e ele as lança sobre o filho dele, e o seu filho paga todas essas minhas dívidas lá na cruz do Calvário. Então, em relação ao seu passado, o trono de graça é um lugar de misericórdia. Ah, pastor, mas meu passado é negro. Eu quero dizer para você o que o passado de todos nós é. E quem nos livrou deste passado foi Cristo Jesus. Porque do trono de Deus veio misericórdia sobre as nossas vidas. E as coisas do passado foram lançadas nas profundezas do abismo, para que ninguém mais as use contra nós. E então deste trono não vem só aquilo que resolve o problema do meu passado. Desse trono também vem aquilo que resolve o problema do meu presente e do meu futuro. Graça para as ocasiões oportunas. Significa que deste trono vem o socorro na hora certa. Não é para depois, e não é antes da hora, é na hora certa. Significa que quando nós oramos, como nós lemos em Apocalipse, o céu fica em silêncio. E do trono de Deus uma resposta vem no momento certo para mim e para a sua vida. Por que eu não posso abandonar essa confissão? Porque eu tenho verdadeiramente um sumo sacerdote que é grande e é superior. Eu não posso abandonar essa confissão porque eu tenho acesso ao trono de Deus. Tem muita gente que se orgulha de ser amigo de gente famosa. Então, quando alguém está passando por um problema, essa pessoa diz, não, olha, eu tenho um amigo, se eu falar com ele, ele resolve o seu problema. E para você que não é um amigo, você fica, nossa, eu queria ter um amigo assim, que resolvesse os meus problemas. Jesus Cristo é esse amigo. Ele tem acesso a um trono do qual não há problema que não tenha solução diante desse trono. Porque esse trono é o trono daquele que governa o universo e controla todas as coisas. Você está com algum problema? Então você precisa de Cristo. Não é porque Ele vai solucionar os seus problemas e deixar você numa boa, não. É porque Ele vai te mostrar por que você está passando por seus problemas. Ele vai te mostrar qual o propósito dos seus problemas. E Ele vai te acompanhar, vai te socorrer no meio dos seus problemas. Este é o verdadeiro socorro. Eu não preciso de gente que venha me tirar dos meus problemas. Eu preciso de gente que venha me acompanhar junto com os meus problemas. Que me ajude a entendê-los. Me ajude a aproveitá-los para que eu cresça. E é exatamente isso que está sendo prometido aqui. Este trono de graça é o lugar de onde vem misericórdia para resolver o meu passado. E vem graça para me socorrer nas ocasiões oportunas da minha vida. E então, estes últimos 3 versículos têm uma mensagem muito simples, clara, mas poderosa para a sua vida. Você que é cristão, se agarre e conserve firme a sua confissão. Porque você não precisa ter dúvida. Será que eu estou crendo errado? Será que o que eu estou acreditando está certo? Você está certo sim. Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único Filho de Deus e Ele é o grande Salvador, o sumo sacerdote que me conhece e que é Filho de Deus e que me representa diante do Senhor, o sumo sacerdote que ofereceu um sacrifício definitivo em meu lugar, o único acesso que existe para o céu. Então, não tenha dúvida, não abandone esta fé, porque nós temos razões de sobra para crer em Cristo. Você é cristão, lembre que o Senhor te ouve no seu trono de graça e que Ele te socorre. Então não deixe que as lutas, as tribulações, as tentações dominem você. Lembre que você tem um Deus que está te ouvindo em todo o tempo. E você não precisa estar na igreja, e você não precisa estar num lugar fechado, e você não precisa estar num lugar aberto. Basta que em qualquer lugar onde você estiver, você se volte para o Senhor e busque socorro, e Deus vai te oferecer auxílio, vai te oferecer a companhia, Deus vai te ajudar. Não duvide disso, lembre disso. O Senhor está sempre ao lado do seu povo e Ele o socorre. Se você nunca tinha ouvido falar sobre isso, ou se você não crê ainda em Cristo Jesus, ou tem andado por aí atrás das religiões as mais diversas, aquelas que não têm a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática, se você tem muitos mediadores diante de Deus, se você coloca dentre este quadro de mediadores pessoas, santos,
feitos de barro, de pedra, de pau, seja lá do que for, se você coloca entre você e Deus pastores, se você coloca bispos, se você coloca qualquer indivíduo entre você e Deus, eu quero te convidar nesta noite, largue esse sistema ultrapassado, porque entre nós e Deus só existe um mediador, é Cristo. Você não tem que confessar os seus pecados para mim, porque eu não posso fazer nada por você, exceto orar a Deus e pedir que Ele te ajude. Agora você deve confessar os seus pecados ao Senhor, porque é Ele que morreu na cruz no seu lugar. Eu não preciso de pedir que terceiros falem com Deus em meu lugar. Eu posso pedir que o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, interceda diante do trono da graça em meu lugar. O que estava sendo ensinado para aqueles hebreus é que eles não precisavam do sistema sacerdotal araônico para os representar diante de Deus, porque agora eles tinham alguém que era superior a Arão, que é Cristo. E a mensagem para você nesta noite é esta: quem te representa diante de Deus? O convite da palavra do Senhor hoje é: creia em Jesus Cristo, porque Ele é o único que verdadeiramente pode te representar diante de Deus. Ele é o único que pode te oferecer graça. Ele é o único que pode te oferecer socorro. Ele é o único que pode te oferecer misericórdia. Creia em Cristo Jesus. Este é o único caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. E se não for por Ele, ninguém chega ao Pai, por mais religioso que seja. Porque não é religião que salva. Quem salva é Cristo Jesus. Conheça a fé em Cristo Jesus, se rendendo a Ele ainda hoje. Feche os seus olhos, nós vamos orar e depois o coral estará cantando mais uma canção. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que nos exorta, que nos anima, que, ó Deus, nos motiva a confiar no Senhor, a depender do Senhor e a buscar ao Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. Que, ó Deus, esta palavra seja profundamente implantada no coração de cada um de nós, pela ação do Teu Espírito. E se alguém nunca tinha ouvido isso antes, e se alguns de nós aqui nesta noite, ainda precisamos entregar nossa vida inteiramente nas mãos de Cristo Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos socorra nessa hora, convencendo o nosso coração duro de pedra, quebrantando e colocando um coração de carne, um coração quebrantado, que consiga crer em Cristo Jesus. E esta obra só o Senhor pode fazer. Então que o Teu Santo Espírito convença aqueles que ainda precisam ser convencidos. E quanto aos demais, ó Deus, nos ajude a conservar firme a confissão em Cristo Jesus. Nos ajude a lembrar que só Ele penetrou os céus. E portanto Ele é o único que pode fazer mediação entre nós e o Senhor, porque Ele está diante do Teu trono de glória. E de lá Ele, da parte do Senhor, derrama misericórdia e graça sobre nós. Que esta misericórdia e esta graça abundantemente sejam derramadas sobre cada um de nós. E que nós conservemos firmes a nossa confissão. E que nós sejamos, ó Deus, socorridos em toda e qualquer circunstância da nossa vida. É em nome de Jesus que te pedimos isso. Amém.